Olá pessoal, bom dia! Hoje estamos de cenário novo por aqui e hoje nós vamos falar de técnicas e eu trouxe algumas técnicas que têm a ver com limpeza do organismo, que foi nosso assunto de ontem, né? Que nós falamos ontem. E nós falamos muito sobre essas técnicas de limpeza e como nós utilizamos dentro da escola. E hoje, E hoje eu vou dar algumas dicas dessas técnicas de limpeza para vocês aqui. Lembrem que todos os dias, meio-dia e 7, tem 15 minutos de live para você com algum conteúdo, alguma informação que seja importante para você aplicar no seu dia a dia. E tem dias que tem leitura, dias de filme, e hoje nós vamos falar sobre técnicas de purificação orgânica, purificação do organismo. E ontem eu li um trecho para vocês, então quem perdeu tem lá aqui no meu Instagram, no IGTV. Oi, Shirley! Um trecho de um livro do professor De Rose que fala sobre a limpeza e traz uma compreensão muito mais profunda do que é a limpeza pra gente, né? Esse entendimento dessa limpeza do organismo pra gente, que vai muito além do físico, mas é uma limpeza também emocional e também mental. E é engraçado porque eu tô aqui no apartamento. Oi, querida! Tô aqui no prédio do Edu e a gente tá fazendo uma reforma no apartamento dele. Acabei de descer e tá quebrando tudo. E o apartamento dele, eu acho que estava sem fazer obra há uns 20 anos. E eu falei várias vezes com ele: amor, precisa quebrar tudo, precisa fazer uma reforma aqui porque a energia está parada. Sabe, quando vai ficando tudo muito estagnado, porque está tudo do mesmo jeito por muito tempo. Isso faz com que a nossa cabeça também vá se acostumando a se acomodar. E isso não é saudável, né? E sem contar que precisava mesmo dar uma geral, um up. E aí, que bom que ele comprou a ideia e agora tá lá quebrando o apartamento inteiro. E eu entrei no apartamento agora e eu pensei, nossa, o ambiente precisava disso, né? É como se eu sentisse o ambiente mais feliz por estar sendo quebrado, né? E isso tudo faz parte desse processo todo de limpeza, da gente estar se reciclando o tempo todo, se reconstruindo. E quando nós vamos reconstruindo os ambientes, os entornos, não numa situação de insatisfação, de querer mudar por mudar, mas perceber a necessidade de mexer numa coisa ali, outra ali, melhorar num lugar ou no outro e fazer esse mesmo tipo de reconstrução com você. Oi, Cris! Então o tempo todo a gente está revendo o que a gente pode melhorar, o que a gente pode aprimorar, de que forma que a gente pode romper com padrões antigos e de repente desenvolver padrões novos. Então isso tudo vai produzindo limpeza, né? Vai fazendo com que mais energia circule pelo nosso corpo e também pelo ambiente no qual você está. Então é fundamental a gente nunca se acomodar, né? Tá sempre com esse olhar aberto para o que eu posso melhorar, o que eu posso mudar. Não no sentido de mudar de instabilidade, mas mudar por um outro olhar, por uma observação de que aquilo já ficou acomodado por mais tempo do que precisaria. E aí ontem nós falamos sobre purificação orgânica e aí eu tenho algumas técnicas, algumas dicas que eu vou dar aqui para vocês hoje, de técnicas que vocês podem inserir no dia a dia para poder ajudar nesse processo de limpeza. Quando você atua diretamente no maior cuidado com a sua alimentação, você produz essa limpeza no seu organismo e isso vai refletir no seu emocional e no seu mental. Claro que você precisa ter o cuidado de estar observando que tipo de emoções que você está nutrindo o tempo todo, né? Por exemplo, agora aqui na obra do Edu, né, a gente começa a fazer orçamentos, você começa a descobrir problemas que não existiam antes. Então ele tem uma tendência às vezes de ficar muito nervoso com as coisas quando não saem do jeito que ele gostaria exatamente. E eu falei pra ele: amor, não vamos focar no problema, né? Se aparecer um problema aqui, às vezes isso é para trazer a gente a uma outra solução diferente do que a gente queria e que pode ser muito melhor, né? Então, ao invés de você ficar travado e preso no problema, é muito mais inteligente você, naquele momento, focar na solução.
né? Porque se você fica preso no problema, você não traz clareza mental para poder achar uma solução, porque você está saturando com uma energia de que tem um problema, não vai dar certo, não vou conseguir fazer, ou vai ficar muito caro. E se você não pensa nisso e pensa, bom, isso aqui aconteceu, então qual é a melhor forma de eu resolver isso? Você está mantendo a tua energia alta e a mente mais clara, sem carregá-la com um monte de coisas que não interessam, como os problemas, mais clara para você encontrar novas soluções. Então, quando nós cuidamos da nossa alimentação, a gente também favorece essa clareza mental e emocional. Porque a alimentação mais sutil, quando você mantém uma alimentação mais sutil, isso sobrecarrega menos todo o seu sistema, né? Assim como o problema sobrecarrega muito, uma alimentação mais leve também sobrecarrega menos. Então, fica muito mais fácil de você chegar em soluções, você focar em soluções. E aí, uma das técnicas de purificação orgânica, que são excelentes, na verdade, hoje em dia, né, muito tem se falado sobre isso, mas eu percebo que as pessoas, né, pegam uma coisa que faz parte de um contexto imenso, enorme, antiquíssimo, como essas técnicas que fazem parte de filosofias de mais de 5.000 anos, e colocam fora do contexto, aquilo fica um pouco perdido, né? Então, vocês provavelmente já ouviram falar no jejum. Hoje em dia está na moda, né? A jejum intermitente. E assim, antigamente dizia que a gente tinha que comer de 3 em 3 horas. Agora as pessoas estão falando que o interessante é você fazer o jejum intermitente. Engraçado que isso me lembra um filme do Porta dos Fundos, que era do nutricionista. Procure aí no Google, nutricionista do Porta dos Fundos. E a moça vai no nutricionista e a nutricionista fala assim: então você vai cortar ovo, isso, não. Daqui a pouco faz um plim no WhatsApp dela, ela fala assim, não, ovo você pode, mas só se for de codorna. Aí daqui a pouco cai o plim, ela fala assim, não, ovo de codorna faz mal, vamos fazer o seguinte, você vai tirar o ovo, vai fazer só o omelete, só pode se for cozido. Aí daqui a pouco cai o plim. Então assim, na consulta ela mudou quais eram a importância ou não importância de comer o ovo 1000 vezes. No final das contas ela falou assim, tira o ovo, não come ovo. Ou então come o que você quiser. Então assim, essas coisas mudam de acordo com moda, né? O que está na moda e o que não está na moda. Então eu prefiro 1000 vezes seguir uma orientação que já existe há milênios e que todo mundo já sabe, porque foi provado por A mais B que funciona, do que você ficar indo pelo que a moda dita nesse momento, né? Enfim, mas o jejum é uma técnica milenar de limpeza do organismo. E nós sabemos que não só é uma técnica de limpeza, mas também, de uma certa forma, ajuda o organismo a se regenerar. Porque quando você faz o jejum, e eu vou explicar aqui como você pode fazer isso, você, por ficar algum tempinho sem comer, o seu sistema imunológico, todo o seu corpo, ele entra num estado de alerta, no sentido assim, tá faltando comida, eu preciso ficar mais atento, mais ligado para poder suprir essas necessidades. E aí o que acontece? Ele começa a liberar muita energia, porque ele começa a ficar mais alerta, ele não está acomodado. Lembra que eu falei no início para vocês da acomodação? Ele não está acomodado porque naquele momento você mudou, você fez uma mudança interna, você está se reconstruindo naquele instante, no momento que você fez uma pausa e ficou de jejum. Então tudo começa a funcionar muito melhor. Por quê? Porque o sistema todo agora ele tem que agir diferente do padrão, do que ele já estava acostumado, para poder atender as suas necessidades durante aquele período de jejum. Então, muitas coisas que às vezes, né, estavam funcionando talvez não tão bem, passam a funcionar melhor. Então ele tem um poder ali autorregenerativo, né, autocurativo do jejum, de botar o teu corpo funcionando 100%. Claro, se é uma questão mais profunda, né, se você tem qualquer disfunção mais profunda, tem que procurar um médico. Mas assim, daquelas pequenas disfunçõezinhas superficiais, você faz um jejum e isso com uma certa constância, o seu corpo vai entrando muito em ordem, vai ajudando a organizar bastante. E como que você deve fazer esse jejum? Eu não apoio nada desse negócio de jejum intermitente, não acho que é bom nem ruim, não entendo, não é a minha área. Eu entendo do jejum que é feito há mais de 5.000 anos,
que eu já experimentei muitas vezes na minha vida, inclusive de forma sistemática. Posso dizer para vocês que não tem problema nenhum, que funciona e que é maravilhoso. Claro que no começo talvez você tenha mais dificuldade, porque talvez você nunca tenha feito isso na vida. Então tudo que você vai fazer pela primeira vez vai gerar muito desconforto, né? Mas lembre, estamos nos reconstruindo, né? Então se esse é o objetivo e se você está fazendo com segurança, não tem problema nenhum. Então, qual é o jejum que nós recomendamos? Você pode fazer ou de 24 horas ou de 36 horas. Tá? Ninguém vai morrer de fome se ficar 24 horas sem comer ou 36 horas sem comer, não vai gerar nenhum problema no seu organismo, mas é o tempo necessário para você terminar de digerir tudo que já foi colocado para dentro e a máquina parar, a máquina digestiva parar, porque imagina, praticamente ao longo da tua vida inteira ela não teve descanso, porque na hora que estava terminando de digerir algo, dali umas horinhas você já estava colocando mais coisa para dentro para digerir. E isso é gasto de energia, porque está em funcionamento. Se não precisa desse funcionamento frenético por um tempo, você dá um descanso absurdo para os seus intestinos, estômago, energia que vai ser utilizada para botar o seu sistema todo em alerta, porque agora ele precisa economizar, né? Porque você não está botando aquela quantidade enorme de comida para dentro e nem alimentos pesados, né? Então o jejum ele vai te ajudar muito nessa limpeza e é óbvio que vai ser muito mais efetivo se você não come carnes. Se você come carnes, aí dá mais trabalho, porque a carne, para ser totalmente eliminada do seu organismo, precisa mais ou menos de uns 5 anos, só para você ter uma noção. Porque os nossos intestinos, eles não são preparados para o tipo de densidade, né, de matéria do alimento da carne. Então ele tem microvilosidades e muitas vezes os detritos da digestão da carne ficam agarrados nessas microvilosidades e aí aquilo para sair vai demorar muito, mas como as pessoas estão sempre sujando mais, né, se mantém a alimentação carnívora, você está sempre sujando mais. Aí vai chegar num ponto que vai ter que fazer aquela lavagem estomacal, porque aquilo vai enrijecendo nessas microvilosidades e começa talvez a obstruir esses canais dos intestinos, dificultando a evacuação. Então, carne é uma porcaria, gente. Se vocês comem, ok. Se você gosta, o importante é ser feliz, mas para o nosso organismo não facilita nada. Então, vale a pena fazer o jejum, mesmo que você coma carne? Vale, mas vai ser muito mais, mas muito mais efetivo se você não come. Então, vamos lá. Tem de 24 horas e tem o de 36 horas. Então, o de 24 horas, você acorda, passa o dia inteiro sem comer e pronto. Vai dormir, porque aí, né, na hora que você dorme, é mais tempo que você está em jejum e no dia seguinte você come. Só isso, tá? O de 36 horas. O de 36 horas, vamos supor, hoje é quarta-feira. Hoje, às 9 da noite, eu paro de comer, tá? Começo a ingerir só água. Jejum é só água, tá? Suco é comida. Suco não serve para jejum, tá? E nem chá. É só água. Então, 9 horas da noite, eu paro de comer. E aí, eu vou dormir. Então, tem todo o período da noite que eu estou sem comer nada. E aí, acordo e passo o dia inteiro sem comer nada. E vou dormir de novo. Então, se hoje é quarta-feira e eu comecei hoje às 9 da noite, eu vou passar amanhã, quinta-feira inteira, sem comer. E vou comer às 9 horas da manhã de sexta-feira. Então, assim eu completei 36 horas em jejum. E é maravilhoso. Agora, o que vai acontecer? Provavelmente, se você não está acostumado a fazer o jejum, você vai sentir muita dor de cabeça. E normalmente o que as pessoas falam, né? Ai, tô com dor de cabeça de fome. Deixa eu te contar um segredo. A dor de cabeça que dá não é porque você tá com fome. A dor de cabeça que dá quando você fica muito tempo sem comer nada é porque você começou um processo de desintoxicação. Você está liberando toxinas. E aquilo é que dá a dor de cabeça, né? E a pessoa confunde isso com fome, não tem nada a ver com fome. Na verdade, é porque você iniciou um processo de limpeza porque está há muito tempo sem comer. Então, perceba, né, como é uma questão de percepção. Então, se você sabe que está com dor de cabeça porque parou de comer, porque não está comendo e porque está começando o processo de limpeza, aí não é a hora de você colocar mais comida para dentro, né? Deixa esse processo de limpeza se concluir.
pode ser que no começo você sinta muita dor de cabeça, né? E aí, se sentir muita dor de cabeça, cara, aí come, paciência. E vai procurando aos pouquinhos, aumentando o seu tempo até que você consiga ficar 36 horas em jejum sem problemas, tá? Então, assim, se eu tô comendo muito trash, tá? Às vezes, né, você chuta o balde, come muita pizza, muito chocolate, muita porcaria. Quando eu faço o jejum, que aí o corpo pede, né? Quando você já tá acostumado, né? Chega uma hora que o corpo pede, não, preciso de uma pausa. Não tá dando mais. Porque, inclusive, por você ter uma alimentação mais saudável, por você fazer de vez em quando essas técnicas de purificação, o diálogo com o seu corpo vai ficando favorecido. Então, você se percebe muito mais. Então, é muito fácil você não passar dos limites, porque quando você começa a passar dos limites, como você já está acostumado a lidar com o seu corpo, você percebe nitidamente uma hora que o corpo fala, não deu, não quero mais porcaria. E aí, normalmente, nessas horas, eu entro nesses períodos de purificação para compensá-lo, né, dos excessos. Então, com o tempo, você vai conseguindo estender isso sem que a dor de cabeça te atrapalhe. Mas, por exemplo, o último jejum que eu fiz, eu estava muito estresse, comendo muita porcaria, muito doce, muita pizza, muito pão, muita massa, muito queijo. E aí eu fiz o jejum e me deu uma dor de cabeça brava. Por que que deu a dor de cabeça brava? Porque estava muito sujo, entendeu? Então a dor de cabeça ela vai ser tão mais forte ou menos forte quanto mais toxinas você vai liberar daqueles excessos que você fez antes. E se você está mantendo uma alimentação mais saudável, mais cuidada, né, a dor de cabeça não vai ser tão grande, porque não tem tantas toxinas para liberar, tá? Então é hábito. É o hábito de você cuidar. Agora, se você não quiser começar com 36 horas, começa só com um dia, né? Você não se preocupa, come normalmente até a hora que você for dormir, vai dormir e acorda e fica o dia inteiro sem comer e vai dormir de novo sem comer, tá? Então, de repente, assim fica mais fácil, tá bom? Ou se você quiser, no final do dia, você toma um suco antes de dormir para dar uma quebradinha, né? Aí, talvez não complete. Se você juntou com a noite, por exemplo, se eu fui dormir às 9 da noite sem comer nada, às 9 da noite do dia seguinte eu tomo um suco, né? Para ficar mais leve, eu como uma fruta, um mamãozinho, né? Porque tem que ser uma coisa mais doce, que não agrida os intestinos, né? De fácil digestão. Você não vai comer uma pizza 9 horas da noite do dia seguinte, né? Senão você jogou seu jejum de 24 horas fora. Então, toma um suco, um mamão e vai ficar muito mais fácil. Então, fica a dica. Você pode fazer com que frequência? Você pode fazer toda semana, uma vez por semana. Você pode fazer uma vez por mês. Ou você pode fazer quando você sentir necessidade, né? Não há uma obrigatoriedade. Eu não fico, agenda, né? Vamos fazer período de purificação. Não. Eu faço mesmo, assim, antigamente eu fazia uma vez por ano, né? Um período intensivo, assim. E de uns tempos pra cá eu tô fazendo com mais frequência, tipo a cada 2 meses, 3 meses e tal. Inclusive agora eu tô nesse período de purificação, não fazendo jejum, mas com cuidado alimentar maior, que tem a ver com o Butha Shuddhi que eu falei ontem para vocês, que é o período de purificação intensiva. Então eu tô cuidando mais do que eu tô me alimentando. Nesse período eu tô evitando muita massa, doce nenhum, essas porcarias, né, que a gente come, de biscoitos, essas coisas. Então nada disso. E aí, nesse período, você vai conseguindo, permitindo que o corpo se reajuste, né? Se recupere, se tiver qualquer coisinha que não está bem, vai te dar mais energia, mais clareza mental. Outra coisa importante do jejum: se você for escolher para fazer um jejum, não faça num dia que você está tranquilo, tá? Tô feriado, vou aproveitar e vou fazer um jejum. Não faça isso. A melhor coisa é você fazer um jejum quando você está num dia muito ocupado, que você sabe aquele dia que você não tem tempo para comer. Então tem que ser nesse dia o seu jejum. Pega um dia que você está muito ocupado ou ocupada e pronto, hoje vai ser meu dia de jejum. Porque se for um dia que você está mais tranquila ou tranquilo, você vai ficar ansioso, porque vai querer comer e não vai poder, né? Aí a gente só vai conseguir pensar na comida e mais nada. Então pegue um dia que você esteja com a agenda mais cheia. É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Tem várias outras dicas de técnicas de purificação orgânica. Posso até trazer outra na próxima semana, que é uma muito boa também, que eu curto muito fazer.
Mas se vocês quiserem, até lá, experimente fazer ou 24 horas ou 36 horas de jejum. Repito, sentiu dor de cabeça? Você vê, se dá para suportar, aguenta. Se não der para suportar, para e vai comer e vai ser feliz, né? E depois você tenta de novo numa outra oportunidade, tá bom? Gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Amanhã tem a live de 1 hora por aqui, tá bom? Beijo grande e até amanhã.